O candidato Pablo Marçal teve as redes sociais suspensas, como já destacamos aqui no Jornal Jovem Pan nesse sábado, depois da publicação de um documento contra Guilherme Boulos. O concorrente à prefeitura pelo PRTB já abriu novos perfis. Para falar sobre as questões jurídicas, nós convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Tudo bem, doutor? Boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Boa noite a todos. É uma grande honra, uma satisfação estar com vocês, dividindo esse espaço com o Cristiano, para tratar de um tema que é tão relevante. Pois é. Bom, doutor, é sempre bom explicar o seguinte, nós estamos aqui para fazer uma análise, obviamente, jurídica, né, independente de questões políticas ou paixões políticas de quem, claro, acompanha a eleição. É importante dizer o seguinte, para o pleito, de que forma questões jurídicas envolvendo o candidato Pablo Marçal podem interferir nesse andamento do processo. Temos a eleição nesse domingo, obviamente que não há nada que desabone ele concorrer à eleição, o nome dele estará na urna, mas o que pode acontecer daqui para frente, como que a justiça vai atuar? Vamos lá. Essa questão, esse comportamento, essa situação, ela pode comportar, digamos, três análises um pouquinho diferentes. A primeira foi aquela que já foi decisão tomada, que está relacionada a uma propaganda que ela é injuriosa, uma propaganda que ela é difamatória. Quando ela é realizada por um dos candidatos, a Justiça Eleitoral vai lá e suprime essa propaganda. Foi o que foi feito agora, ao longo desta semana. Só que nós temos outras duas possibilidades de desdobramentos daí decorrentes que acabam, de alguma forma, por vias reflexas, também impactando no processo eleitoral, mas não como bem apontaste para domingo agora. Nós temos a possibilidade de configuração de um crime de difamação, que é um crime eleitoral, que vai ser apurado pela Polícia Federal para investigar se de fato existe a intenção de produzir dolosamente, imputar um comportamento que possa ser ofensivo em relação dos candidatos, que é uma responsabilização na seara criminal, que tem que ser apurado, que demora um tempo e que eventualmente pode ter consequências futuras. Mas para o processo eleitoral especificamente, nós temos uma situação que eventualmente pode configurar, que é possível a configuração de chamado abuso de poder político e econômico em razão do uso indevido dos meios de comunicação. Então, quando você utiliza dessas ferramentas, diferentes plataformas da internet, para disseminar notícias mentirosas ou difamatórias, utilizando a manipulação de informações com a intenção de impactar no pleito, a depender da extensão deste impacto, isso pode eventualmente configurar aquilo que a gente chama de abuso dos meios de comunicação e gerar eventualmente a cassação do registro do candidato. Doutor Luiz, vou chamar o Cristiano Vilela, que participa também dessa nossa conversa. Cristiano Vilela também é advogado, especialista em direito eleitoral. Vilela. Luiz Magno, boa noite. Sempre bom falar contigo aqui na Jovem Pan. Luiz, agora que estamos chegando aí no final dessa primeira parte, né, dessa primeira etapa das eleições, que acaba sendo a etapa final na grande maioria dos municípios, qual é a avaliação que você faz acerca do papel da Justiça Eleitoral no sentido de coibir práticas ilegais, especialmente através do uso da tecnologia, das redes sociais, de uma forma geral? Na sua avaliação, foi possível fazer um balanço, né, desse período eleitoral? Foi possível coibir, de uma forma geral, os abusos, ou você entende que ainda é preciso mexer mais na legislação, alterar ainda mais as formas de fiscalização para que a má utilização desses instrumentos não venha interferir no resultado das eleições? Essa questão é importantíssima. No fundo, a impressão que dá sempre é que a gente está enxugando um pouco de gelo, né? Quando a gente está diante dessa situação de tentar coibir comportamentos ilícitos no ambiente digital. Eu creio que, se a gente analisar eleições pretéritas, em alguma medida houve alguns avanços. A própria compreensão da URL, da remoção, a comunicação com o Facebook, e em especial essas ferramentas de compreensão do impulsionamento, quer seja negativo ou positivo, eu acho que nessa questão que está atrelado, digamos assim, ao uso nas redes sociais ou de sites da internet, me parece que nessas eleições as coisas estão devidamente alinhadas. Não só com relação às empresas que prestam, que acabam oferecendo esse serviço e, por via de consequência, eles cumprem as intimações, mas a compreensão por parte do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral me parece que está mais clara, mais transparente.
Nós temos ainda uma série de problemas e ligados à dificuldade de controle, por exemplo, das chamadas mensagerias, o WhatsApp ou mensagens, as diferentes ferramentas para que eu possa comunicar as pessoas em grupos ou individualmente. E apesar da legislação ela coibir a prática, por exemplo, de disparos em massa, nós temos uma grande dificuldade probatória dessa identificação. Então, no fundo, a gente tem uma legislação que, de alguma maneira, é clara em relação a essa situação, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande dificuldade operacional de fazer prova e de aparelhar a própria justiça eleitoral para compreender que tipo de prova deve ser produzida. Então, nós temos ainda um espaço, um longo percurso a ser feito nesse ponto. E um terceiro aspecto também, que a legislação eleitoral, a resolução eleitoral, ela foi inovadora esse ano, quando ela passa a regular a questão da utilização da manipulação de imagens e de sons por força da utilização de inteligência artificial generativa. Então, nós temos um avanço significativo regulando esse setor, mas temos também uma grande dificuldade de instrumentalizar os atores políticos e a própria justiça eleitoral para a identificação desses elementos e coibir essas práticas ilícitas. Ô, doutor, voltando aqui ao caso de São Paulo, pegando o final da sua primeira resposta, de que a chapa de Pablo Marçal pode ser impugnada, enfim. Mas o que acontece, eventualmente? Se ele vai para o segundo turno, ele continua fazendo campanha, ele pode continuar fazendo a campanha. Se ele, obviamente, for eleito também, o que acontece? Se a chapa é cassada, ele não pode tomar posse, quem toma posse seria o segundo colocado na eleição. Eu sei que a lei, ao que tudo indica, já mudou em relação a isso, e quem toma posse seria o eleito para a presidência da Câmara Municipal em 1º de janeiro. É um imbróglio jurídico, né, doutor? É um imbróglio terrível. O que acontece? A Constituição assegura o direito de participação de candidatura. Portanto, ainda que eu tenha, por exemplo, um registro de candidatura indeferido por conta de uma inelegibilidade, eu ainda tenho direito de permanecer no pleito até que haja uma deliberação da instância superior. Portanto, é uma garantia constitucional de acesso, de assegurar o direito de participação política dos candidatos. Mas, apesar de eu poder continuar participando no pleito, eventualmente, se adiante a Justiça Eleitoral entende que houve um abuso e esse abuso foi grave o suficiente para resultar na cassação do registro ou do diploma, então o que vai acontecer? A gente vai ter um eleito, ele não vai poder assumir o cargo desde que haja uma decisão de segundo grau. Então o que a gente tem? Vamos lá, se só um juiz reconhece que houve ilícito e caça o registro, então eu vou ter o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por exemplo. E, portanto, somente uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é que vai, eventualmente, impedir a posse do eleito, ou, se ele já tiver sido empossado, que vai, então, afastá-lo do exercício do mandato. E, como bem falaste, quando existe essa vacância por força de afastamento de um titular, de um mandatário, por um ilícito eleitoral, o que acontece? O presidente da Câmara de Vereadores, ele interinamente exerce a função de chefe do executivo até que a questão seja resolvida, esse imbróglio seja resolvido com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que vai resultar em uma nova eleição para aquele município. Cristiano Vilela, mais uma pergunta para o doutor Luiz. Luiz Magno, nesse sentido que você colocou bem agora, na sua visão, não seria mais interessante, mais estratégico até que houvesse uma alteração na legislação e, eventualmente, se antecipassem os registros de candidatura, por exemplo, como uma forma do eleitor, nas 5.500 cidades do Brasil, pudesse ir às urnas sempre com a clareza de quem serão os candidatos, de quem poderá votar, da situação, das condições de elegibilidade em relação a cada um dos candidatos. Infelizmente, a gente vive nos processos eleitorais sempre aquela dúvida em muitas das cidades, aquela propaganda, olha, fulano está inelegível, Beltrano não está, aquela discussão que muitas vezes faz com que o eleitor acabe não tendo a informação adequada na hora de votar. Exato, às vezes também tem até a situação, as pessoas impugnam o registro de candidatura para dizer, olha, não vai perder o teu voto. E acaba gerando também esse elemento político no processo eleitoral, da campanha eleitoral em si. Mas, sem dúvida nenhuma, Cristiano, esse é um problema que já se detecta há algum tempo e há uma série de propostas diferenciadas de antecipação do registro. A situação se agrava
quando eu tenho a reforma eleitoral que reduz o tempo de propaganda eleitoral. Então, nós tínhamos até 2016, há 3 meses de campanha, e agora esse período antecipa, reduzido para 45, 50 dias. Então, quando você reduz quase pela metade o tempo de inscrição eleitoral até as eleições, você comprime de maneira que é impossível que os tribunais consigam processar esses feitos em tempo de conseguir ter uma posição, ao menos em segundo grau, dos registros de candidatura na sua integralidade. Essa é uma questão sensível que já é objeto de uma série de alterações, inclusive o projeto de Código Eleitoral já pressupõe, já prevê uma ferramenta diferenciada que antecipa o registro, que nos parece que é uma solução necessária para tentar organizar um pouco essa insanidade ou essa dificuldade que a gente tem na legislação eleitoral. Doutor, eu falava mais cedo com o Vilela aqui. Hoje houve um posicionamento do ministro Alexandre de Moraes que determinou que o candidato Pablo Marçal deve prestar depoimento em até 24 horas sobre desobediência em relação à proibição do X aqui no Brasil. Ou seja, isso vem no meio da chegada do primeiro turno eleitoral, no caso aqui de São Paulo. A senhora acha que ele presta depoimento ainda nesse fim de semana? A senhora acha que a defesa consegue adiar? E de que forma isso pode também ter repercussão na campanha? Pois então, pelo que eu acompanhei da decisão, na verdade foi para que possa prestar informações, não necessariamente prestar depoimento pessoal perante o Supremo Tribunal Federal. As informações têm que ser prestadas em 24 horas por conta da decisão judicial, mas isso não impacta em absolutamente nada a reeleição da campanha. Digo, não vai haver o impedimento para que eventualmente ele possa exercer qualquer ato de campanha ao longo do dia de amanhã. O Cristiano Vilela faz a última pergunta. Sim. Luiz Magno, nós, mais uma vez, finalizando esse período eleitoral, uma das questões que a gente pôde destacar nesse período, especialmente em eleições disputadas aqui, como a eleição de São Paulo, seria talvez um certo aquecimento até por demais, né? Situações até de agressões físicas ou situações do tipo aqui em São Paulo. Você entende que é possível que haja alguma alteração na própria legislação, especialmente por conta desses aspectos inovadores e até certo ponto selvagens dentro de uma disputa eleitoral, que acabam fazendo com que a disputa eleitoral ela ultrapasse a medida daquilo que é razoável? Pois então, há um compromisso do Congresso Nacional de colocar em pauta e deliberar e decidir, tão logo passe as eleições, o Código Eleitoral. A gente precisa arrumar a legislação eleitoral, ela é caótica, ela é uma coxa de retalhos, como bem apontaste no início da sua fala, sobre a questão de que a cada ano ímpar nós temos alteração legislativa, e essa alteração legislativa não é sistematizada, gera uma série de incongruências. A gente precisa resolver uma série de problemas que tornam o nosso processo eleitoral extremamente complexo e muitas vezes, eu diria, com reviravoltas na compreensão por conta de uma fragilidade normativa. Me parece que essas questões referentes à propaganda e, sobretudo, em relação aos debates, talvez depois dessa experiência realizada em São Paulo, me parece que talvez essa questão vai ganhar ainda mais força para que a gente consiga estabelecer alguns tipos de limitação neste sentido. E o ponto que talvez tende a reforçar é alguma ferramenta que estabeleça uma forma de você reduzir ou afastar ou suspender o comportamento de um candidato que se valha de violência nas mais variadas formas do processo durante a propaganda ou o processo eleitoral. Talvez a gente possa criar alguma ferramenta que eventualmente implique numa suspensão imparcial do seu direito de fazer a sua candidatura e de fazer política quando esse candidato ele não segue as regras do jogo. Acho que essa percepção é importante que a gente tenha em mente, que nós temos uma liberdade, ela tem que ser assegurada, e a nossa Constituição consagra o direito fundamental de participação política, de votar, de expressar e ser votado. Só que é importante que as pessoas respeitem as regras democráticas e respeitem o jogo democrático. Também parece que talvez essas eleições de São Paulo vão propiciar que se pense em ferramentas e mecanismos que possam estabelecer suspensões parciais nesse direito de candidatura ou de exercício dessa campanha por força de excessos, como alguns dos quais estamos verificando em São Paulo. Doutor Luiz Magno, advogado especialista em direito eleitoral, mais uma vez, muito obrigado por participar
do Jornal Jovem Pan. Um excelente fim de semana, bom voto nesse domingo e até a próxima. Um abraço. Um grande abraço, desejo a todos uma excelente noite. Votem, não deixem de votar amanhã, acho que é fundamental a participação de todos os cidadãos. Cristiano, satisfação revê-lo, tenham todos uma boa noite. Obrigado.